Muito boa tarde, bem-vindos à Conversa Franca, edição do dia 25 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Miguel Loura e Filipe Palma, como é habitual. Temos muito para falar no programa de hoje. Iremos falar do Alentejo daqui a pouco, mas que tal ver primeiro o que se passa fora do país? Neste caso, na Alemanha, gostamos tanto de falar de política. O que se passa fora do nosso país não se passa ao lado e no passado domingo a Alemanha foi a eleições. Os democrata-cristãos venceram e os socialistas desceram para o terceiro lugar por troca com a AfD. O país ficou dividido ao meio, ou esta CDU, a leste, a AfD. Mas afinal, porquê é que eleições na Alemanha podem ser importantes para Portugal? Miguel, Filipe Palma, é por si que começo? Não, é com o Miguel, peço desculpa. É o Miguel, primeiro. Eu estava aqui. O árbitro, É o Miguel, é o Miguel. O árbitro manda começar o jogo, Isto está tudo previsto. mas não atiramos a moeda ao ar. Não, está. Lá no futebol é moeda ao ar, não é? Não há moeda. Aqui não há moeda ao ar. Primeiro um, depois outro, depois Exatamente, outro. Portanto, não interessa saber quem é que falou primeiro na última vez. O árbitro não se lembra. Eu lembro, está aqui anotado. Está aqui Não anotado. está, não. Está. Os vistos não está. Olha, por acaso acho que ele tem razão. Pois, o homem não se lembra. Acabou de sair daqui o presidente da Federação dos Árbitros e baralhou isto. Bom, mas eu começo, não faz mal. É igual, exatamente. Bom, foram as eleições na Alemanha, não é? Exato. E o que é que estamos a ver? O que estamos a ver é no conjunto geral da política, não é só Portugal que tem um partido, como alguns dizem, de direita. Não é? Na Alemanha também aparece um partido de direita. Por acaso, com 20% também, mais ou menos. Ou seja, a Europa começa a ter muitas razões para 20% dos votantes darem o seu voto a um partido em onde se espelha o não estar contente com a situação, ou estar insegura, ou querer passar a umas ideias e a uma sociedade e a um modo de vida mais conservador, etc. Há uma data de temas que empurram as pessoas para ali e para aquele lado, e pelo menos 20%. 20% da Europa é muita gente. Era bom que na Alemanha vai, pelos vistos, acontecer o mesmo, até por uma razão, porque apenas 2 partidos chegam para fazer uma maioria, mas um dos partidos é o partido que esteve lá agora e que perdeu, e que levou uma banhada nestas eleições, não é? Digamos assim. Uhum. Quer dizer, como é que vão formar outra vez um governo com um partido que levou uma banhada? É uma coisa que eu acho um desrespeito pelo povo, digamos assim. O povo que vota disse que queria mudar. Disse que queria mudar para ali. Deem a oportunidade a que o povo mande um bocadinho mais. Corre mal. Corre mal, logo se vê, cá estamos. A gente, ou vamos sair da democracia. Isto vai deixar de ser democrático. Bom, Portugal é um país pequenino. Somos muito dependentes em todos os aspectos dos países grandes da Europa. A Europa está numa situação muito difícil agora, por maioria de razão. Estamos numa situação de pôr as coisas mesmo a sério, por razões económicas, por razões políticas. Claro que é importante. Uhum. A gente não vive sem a Alemanha. A Alemanha foi sempre o motor disto. Mas o que é que a gente vê? O que a gente vê foi o Macron a correr a falar com o Trump. A França está alinhada com a Alemanha. Não sei. Deus queira que se entendam. A minha esperança é que corra tudo bem e que se entendam. Filipe, boa tarde, bem-vindo. E boa tarde, porque Luís, é que boa tarde, tanto se Miguel. fala destas eleições na Alemanha? Todos sabemos e falamos do motor europeu que anda gripado, pelos vistos, até já falámos sobre isso, mas temos estas eleições com este resultado. Porquê é que é tão importante o resultado destas eleições também para o nosso país? Ou se é, ou não? Vamos lá ver. Eu fiquei tentado a concordar com muito do que o Miguel disse se ele chamasse aos 20% de extrema-direita, porque a direita ganhou com 28%. Foi a CDU-CSU da Baviera. A extrema-direita ficou em segundo com 20%.
E é essa extrema-direita dos 20% que, efetivamente, em termos da Europa, está a crescer bastante. Reparem que, com algumas diferenças, mas é a segunda força política em França, com grandes hipóteses de poder ganhar as presidenciais, e França é regime presidencialista, não esqueçamos disso. Já tem o governo na Hungria e na Itália. É uma força não segunda, mas dominante em muitas regiões espanholas. Em muitas regiões espanholas. Portanto... na Alemanha de Leste. E voltando à Alemanha... Temos uma Alemanha dividida mesmo e ao meio. Voltando à Alemanha, a antiga mesmo. Temos uma Alemanha dividida ao meio. Ou seja, uma Alemanha que aquilo que era a antiga República Federal Alemã, ligada ao Ocidente, em que a CDU ganhou e o SPD, que estava no governo e que é os sociais-democratas /socialistas, ficaram em segundo, tiveram em alguns estados os seus melhores resultados destas eleições, e a antiga Alemanha de Leste, como se dizia, claramente dominada por este partido da extrema-direita, daquela senhora AfD. Mas claramente dominante. Ganhou e claramente dominante. É menos populoso o lado leste, por isso os 20%, porque em termos de Estados, etc., eu diria que é preocupante. Uma das razões, na minha opinião, é que a falta de cultura democrática. 50 anos sobre o domínio da não-democracia do bloco soviético fez com que gerações, em termos estruturais, não tenham vivido em alguns inquéritos, estruturalmente sobre a democracia. Em alguns inquéritos, e isso há uma transferência para a ditadura. Um regresso ao passado, queriam uma Alemanha do antigamente, inquéritos feitos a pessoas que têm agora 60 anos, mas que há 30 tinham 30, não é? Eu não digo que é um regresso à juventude. Não é bem um regresso ao passado. É o mais descontentamento e o facto de não terem cultura democrática, claramente. Peraí, então. Porque, aliás, só nós, os outros não são, não, é? porque, aliás, eu acho então isso era a mesma coisa que dizer que aqui, todos os outros países... eu aqui acho que a transferência que está a acontecer no Alentejo é a transferência da não-democracia do tempo em que dominava o PCP para a não-democracia que agora está tendencialmente a subir do Chega. Não. Portanto, eu faço a mesma leitura em termos da Alemanha. Posso... isto é demasiado simplista para ficarmos por aqui. Mas eu reconheço isso. Mas está a ser populista. Não, isso não quero. Sinceramente, não quero ser. Então, agora, isto não nos pode passar ao lado. As políticas europeias e os europeus têm que pensar como é que se devem fazer políticas públicas europeias que combatam democraticamente a ascensão dos ideais da extrema-direita. E a razão não pode ser só o olhar para o problema dos imigrantes. Aliás, quem claramente, por exemplo, abriu, na altura, ninguém criticava, abriu as portas à imigração na Alemanha, foi a senhora Merkel. A senhora Merkel era a chanceler e é deste partido que ganhou as eleições. Existe também, agora. O Miguel até fazia um comentário que eu trazia para cima, porque há uma outra... Deixe-me só... Diga, porque o Miguel falou nisso Filipe, aqui... para passar aqui o... Sim, por causa do só tema da mesmo imigração. para terminar meio minuto, porque ainda há porque outro... estava neste raciocínio, que o Miguel falou nisso, que é quem perdeu e levou uma banhada, eu diria que mesmo
que era governo e levou uma banhada, veio para a terceira força política com 16 pontos. É efetivamente, em termos democráticos, e falando aqui no à vontade que temos, é uma banhada, é um resultado demasiado pesado para os sociais-democratas, mas, contrariamente ao que o Miguel disse, eu que já aqui afirmei noutras alturas que não gosto gosto da alternância democrática e não gosto de blocos centrais, no caso concreto atual da Alemanha, não vejo outra hipótese que não seja a grande coligação CDU, é algo que acontece SPD, muitas vezes. para poder, e para terminar esta parte, para poder voltar a ter a locomotiva que foi ele que apelidou à Alemanha de locomotiva europeia e do crescimento económico europeu, eu concordo, mas mais que isso, voltar a ter um eixo franco-alemão forte, por forma a poder, aí sim, sermos uma voz ao mesmo nível dos Trumps e Putins. Existe uma particularidade nos dados sobre as eleições, é que a AfD foi mais votada nos Estados que têm menos imigração. Os Estados que têm mais imigrantes não votaram neste partido. O Miguel até estava a dar o exemplo da Hungria, que também não tem, e que vota como vota, não é? O que é que isto também lhe quer dizer? É mais a percepção, a impressão das coisas ou o quê? Não faço ideia, mas as pessoas estão descontentes, estão inseguras. Há um descontentamento, há uma insegurança muito grande, há um medo do futuro próximo. E as pessoas querem se refugiar em outras soluções. Por exemplo, na maior parte das decisões que tomou o Schulz, não é? O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf até agora. Scholz, o atual. O que perdeu com a maior agora. parte das coisas que ele decidiu fazer, daquelas que eu assim me lembro e conheço, eu estava de acordo com quase tudo. Mas o que é facto é que uma pessoa que toma decisões sérias, importantes, que obrigam depois a uma nação a reagir positivamente a isso, que o homem é apanhado agora nesta cena da guerra da Ucrânia completamente sem trunfos, e muita coisa teve que mudar na Alemanha e ele teve a coragem de andar para a frente com isso tudo e depois acaba por ser penalizado nas urnas. A ver, imaginemos que a Europa vai mesmo para a guerra. Imaginemos que é um cenário que tem que estar em cima da mesa. Com ele, a Alemanha estava-se a preparar para a guerra. Não é? Mas as pessoas querem guerra? Não, ninguém quer guerra. Eu também não quero. Imagino que ninguém queira. Mas ele é primeiro-ministro, tem a obrigação de dizer assim: a Alemanha não vai ser apanhada com fisgas. Vamos preparar que isto está a sério. Pronto, o homem que prepara e que confronta as coisas como deve ser é penalizado. Quem é que ganha com isto? O inimigo. Não é? No caso dos Estados, como é que votam os Estados que não têm imigrantes? Não têm nem querem vir a ter. Portanto, votam no partido que eles acham que não vai levar para lá esse problema. E depois votam no partido que está contra quase tudo o que se faz. Ou seja, as pessoas estão descontentes e querem votar naqueles que lhe dão voz. É uma coisa como aconteceu cá e acontece em todo lado. Agora, eu, ao contrário do Filipe, é assim, na minha opinião, só há uma maneira de lidar com aquilo que estamos a ver. É responsabilizar, não é afastar, não é ligar pessoas que têm ideias quase contra a outra, como é aqui em Portugal o PS e o PSD, como lá na Alemanha também. São estes dois que a gente agora quer coligar. Não é assim que eu acho que se resolve o assunto. Resolve-se o assunto é dizer assim: o povo quis dar uma maioria, o povo, isto está aí para a direita, vamos experimentar a direita. Coliguem-se lá, faz favor. E agora governem. E depois vamos ver qual é a capacidade de fazer bem feito ou não que eles têm. E é a maneira de pôr a coisa no seu devido lugar. Você tem a mania que sabe fazer, então faça lá. Ou seja, aqui o Miguel, reproduzindo cá,
porque o PSD tem tantos deputados Sim. como o PS, devia haver uma grande coligação Completamente. entre o PSD, ou seja, a E AD o Chega. e o Chega. Cá deveria ter sido E o um Chega. Chega. E dizer ao Chega. Agora, Defende vocês isso. têm isto, Pronto, não é? eu não- Então agora mostrem lá. Eu não defendo, Mas eu defendo. Mas é isso. É, No é. fundo, é o que isso, está a dizer. É. Ok. Que é para começarmos a separar as águas. O PS fez a bicicleta, não é? Nunca foi governo, É pá, mas fez fez. bicicleta, não Sim. interessa. A Se foi uma chamada bicicleta, se geringonça. foi um triciclo, se foi uma geringonça, Certo. fez uma coisa dessa. E a direita fazia uma também. E logo se via se é completamente irresponsável, se são completamente racistas, isto, aquilo, aquilo, ingramáveis. Logo se via. Mas temos que pôr as pessoas à prova. Ah, você tem a mania que sabe fazer melhor que eu, então faça lá. Já que o povo lhe deu os votos, vá, salte para aqui, para a cadeira do poder. Que é para a gente ver o que é que você vale. E só assim é que as coisas se vão esclarecer. O estar a impedir que eles saltem para a cadeira do poder sem experimentar, sabe o que é que vai dar? A vitória, dentro de algum tempo, que é aquilo que você está a sugerir quando diz que já temos na Itália, já temos na Hungria, já temos na Polónia, já temos na Suécia, já temos na Suécia. Não estou a sugerir. Estou a dizer que é o Ouça, que é a apontar exemplos factuais, reais. pronto. Infelizmente, Então, na minha ótica. Então vamos experimentar? Não. Mas eu não deveria. Não por uma Na razão. Alemanha até foi criado um cordão sanitário, chamavam-lhe isso. Na Alemanha a questão relacionada com a extrema-direita, especialmente com o nazismo, é crime. Também falam em cordão sanitário. Eu não conheço o programa da AfD, nem a senhora, nem não sei quê, mas metade da Alemanha a votar neles é muita gente, não pode. É a mesma coisa que dizer a Marine Le Pen é isto e é aquilo, porque é muita gente de países estruturalmente democráticos e que não têm 50 anos de democracia, têm muito mais tempo de democracia e cultura democrática. No caso da Alemanha, há ali uma parte não é? Metade da Alemanha não é? Metade da Alemanha durante 50 anos, 40 anos. 40 anos do Bloco Soviético até à queda do muro. Já lá vão 20 e tal anos, não é? Exatamente. 30. Já lá vão 30 anos Já lá outra vão vez. 30 anos, ainda temos que esquecer esses... E mais a unificação, etc. Agora, este paralelismo para Portugal é que, além das outras razões, obviamente, o que é preciso que o Miguel raciocine na minha ótica é que tudo aquilo que se vê, nós teoricamente podíamos admitir o raciocínio do Miguel. Temos isto e temos isto, vamos ver se conseguem. Mas não, porque aquilo que ele está a dizer é como se vê nos últimos tempos às claras. É o partido de um homem só. Não tem ninguém. Tem o Ventura com aquilo que ele é e o resto. Deixe lá e o resto. Vamos ver. E o resto? Até, pior que o que os outros fizeram até agora não é possível fazer. Temos visto. Pior que o que os outros fizeram não é possível. Estes 50 anos são trágicos. Isso também não. São trágicos. O país melhorou muito em tudo. Ouça, não melhorou em tudo. O país andou para a frente porque passaram 50 anos e as coisas vão ser... Há uma dinâmica de modernização em qualquer país da A Europa. economia está melhor ou não? A educação está melhor ou não? A saúde está melhor ou não? Assim. E não estaria ainda melhor noutra situação? Quem é que lhe prova assim que com outro tipo de governação não estaríamos muito melhor? Não é isso que estamos a discutir. É isso exatamente que estamos a discutir. Se evoluímos nos 50 anos, que é o professor diz. Não. É isso. Não, estamos a pressupor que há alternativas sempre. E que se tivéssemos ido pela alternativa, poderíamos estar melhor. É isso que eu estou a dizer. Isso aí estamos de acordo. Em democracia, mesmo democracias imperfeitas, porque não há perfeitas, há sempre alternativas. Mas é que os senhores estão a pôr de lado e a deitar para o caixote de lixo 20% dos eleitores. Não pode ser. Os senhores? Estou na brincadeira agora. Ok. Estou na brincadeira. Não. Então, a democracia... Está a deitar fora, está a estigmatizar 20% dos eleitores, não pode ser. Foram quase 21.
Não Os pode 20 são ser. quase 21. Está a perceber? Não pode ser. São umas eleições de tal forma importantes que até se consegue colocar quase nos nossos... Consegue-se colocar estas botas nos nossos pés, ou seja, trazer para o exemplo português e comparar com a situação nacional. Havia mais, até algumas características interessantes destas eleições. Por exemplo, os jovens, as raparigas jovens, votam mais no Die Linke, ou seja, na extrema-esquerda, e os rapazes jovens votam mais na AfD, a extrema-direita. Isso até poderia dar uma conversa, sim, até podia dar uma análise vossa interessante, rápida, mas não. Mas como não são sociólogos, partimos para outro, nem demógrafos, partimos para outro tema. Vamos para Portugal, pode ser? Podemos ir para outro tema, para falar de Portugal, agora? Está pronto? Não, votam os jovens. Mas de qualquer maneira, a estabilidade na Alemanha e o crescimento alemão e o retomar de um eixo forte franco-germânico, eu penso que pode, atenção que eu não disse qual é a solução, pode surgir agora. Pode surgir agora e pode ser bom para reposicionar em termos geoestratégicos a Europa neste... Eu acho que o Miguel concorda consigo. Não, eu nem sequer ouvi o que ele estava a dizer. Agora estava-me aqui a concentrar noutra, que é... Eu confio, porque o que ele diz está certo. A opinião dele está certa. Está certa para ele, não é? Ou se calhar para quem ouve. É assim, se realmente há uma diferença tão grande na mesma faixa etária entre rapazes e raparigas... E eu fico muito contente com isso, porque é sinal que, afinal de contas, ainda há género masculino e género feminino. Fico muito contente com isso. É bom que as pessoas olhem para isso e que pensem nisso. Ele está a levar isto para o outro lado, com o qual eu não concordo, mas é efetivamente caso de estudo e que deviam aproveitar para estudar, porque estamos a falar da Alemanha, o país que é e os milhões que são os alemães, porque é que os jovens masculinos votam de uma maneira maioritariamente e as jovens femininas votam de outra maneira. Tão antagónica. Aparentemente. E aparentemente tão antagónica. Porque os extremos também se tocam. Desafiamos aqui os especialistas da sociologia e da sociologia política a pegarem nisso como tema para uma tese. Quem sabe? Vamos falar de Portugal. Não, isto é a prova de que a direita tem razão. Não digo isso. Se a esquerda tivesse razão, eles, rapazes e raparigas, estavam de acordo. Votavam no mesmo sentido. Mas eu e você, como gostamos muito das nossas filhas, das nossas mulheres, estamos contentes, são elas é que votaram mais à esquerda, já reparou? Eu fico contente com isso. Cada pessoa vota onde quer. Eu acho a gente temos filhos e temos famílias e temos amigos. O Filipe estava a dar um toque aí ao Miguel, com os votos à direita e à esquerda. Mas era uma, disfarçadamente, uma entrada que nem foi a pé juntos, foi um toquezinho, era só falta, nem cartão amarelo era. Não, você está à espera que o VAR apanhe isso para penalti, não é? Mas é assim... deixe lá os miúdos andarem, que os miúdos chegam lá. Não, eu deixo. Não há ninguém. Os miúdos chegam lá. A gente não tem é que proibir nada. Você seguramente, mas eu tenho a certeza da educação e dos princípios e valores que tentei transmitir aos meus filhos. Pronto. Não tenho sobre isso, aquilo que você pratica, dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo que você pratica e aquilo que eu pratico, deveria eu estar aí sentado no seu lugar e você no meu. Bolas! Vamos falar de Portugal porque já foi anunciado tantas vezes que os ouvintes estão à espera. O Primeiro-Ministro está envolto num potencial caso de conflito de interesses devido a uma empresa que pode beneficiar das alterações à Lei dos Solos. Uma empresa foi criada em 2021 por Luís Montenegro como fundador e gerente a par da sua esposa. Depois da alteração do objeto social, uma semana depois da tomada de posse de Montenegro como Primeiro-Ministro, os assuntos em que a empresa familiar se envolve são planeamento estratégico, organização, controle, informação, gestão.
uma série delas. Mas o que é que se passa aqui? A questão prende-se com o potencial benefício que esta empresa pode ter em resultado de alterações à lei dos soldos, promovidas pelo atual governo. Miguel Louro, que polémica é esta? Há quem diga que já não se pode ter vida para lá da política para ser político. Há quem diga que não, tem de ser transparente e garantir aos eleitores que não há mesmo conflito de interesses e benefício da posição que se ocupa. Benefício pessoal da posição que se ocupa. Eu defendo que as pessoas devem formar-se e depois a seguir avançarem para uma vida profissional, desempenhando aquilo que querem e aquilo que estudaram ou não. Pronto. Portanto, eu sou a favor que o homem tirou o curso de Direito e abriu um escritório de advogados, está tudo certo. Depois a seguir o homem funcionou como escritório de advogados e quis ser deputado, está tudo certo. Mas já nos vamos a aproximar da receita portuguesa, que depois não sabemos se funciona limpinha e bem, porque começa a ter exageros. Pronto. Depois o homem é deputado e é advogado. Depois a seguir o homem faz uma sociedade, diz ele, que para organizar melhor os bens da família e as heranças e a continuação dos filhos com aquilo que tem, para aqui e para ali. Certíssimo. Por razões fiscais, por razões de heranças, por razões não sei o quê. É uma coisa que nem toda a gente pode fazer, mas ele, como advogado, tem facilidades e fez. Percebemos isso tudo. Depois a seguir o homem concorre para ser o presidente do PSD e ganha e é presidente do PSD e continua com a dita sociedade, que já tinha feito antes, e continua com tudo certo. Tem duas vidas, é o presidente de um partido, é deputado e tem umas sociedades. Tudo certo. Depois a seguir chega a primeiro-ministro. E começa a piar mais fino. Não é? A piar mais fino, porque começa a ser escrutinada a sua vida privada, digamos assim, e aquilo que ele faz como primeiro-ministro. Não é? E o que é que ele faz ao fim de uma semana de ter ganho aquilo? Faz uma escritura e passa aquilo tudo para a mulher. Pronto. E aí começam umas pessoas a dizer, umas pessoas entendidas no assunto, não é? A dizer que é legal e outras a dizer que não é legal. Ou seja, aquilo que ele fez é nulo. Portanto, aquilo continua a ser dele. Porque ele está casado com um cunhado. Aquela conversa toda que já disse, que o Luís disse há bocadinho, na introdução do tema. Eu, sinceramente, sou a favor das pessoas terem as sociedades e trabalharem e serem primeiros-ministros em simultâneo e tal. Não podem confundir alhos com galhos. Está a perceber? Quer dizer, eu tenho uma sociedade para organizar a minha vida familiar, mas depois a seguir vou ver as sociedades são escrutinadas pelo Estado. O Estado fiscaliza as sociedades, não é? É escrita, os valores, etc. E depois a seguir, então do que é que vive a sociedade? A sociedade fatura 800 mil euros em 4 anos. Então e de onde é que vem esse dinheiro dos 800 mil euros? Vem dos clientes privados. Quem são os clientes privados? São aqueles como eu, primeiro-ministro, estou a falar todos os dias em relação a mega negócios e mega isto e mega aquilo e mega aquilo outro. Quer dizer, pronto. E as coisas começam-se a embaralhar e é aí que eu digo que é à portuguesa. Não passa para a cabeça de ninguém, depois de 50 anos de democracia que a gente tem, com os escândalos todos que já tivemos, casos e casinhos, como dizia o outro, que não haja um perigo de se confundir a atuação do primeiro-ministro com os clientes dele. Estamos a falar de clientes importantes, não é? Portanto, e isto começa a baralhada. Depois a seguir, ao fim de pouco tempo, o governo faz uma lei que tem a ver com os solos e as pessoas que já vinham desconfiadas porque os clientes dele, a gente sabe quem são, não é? A seguir, a gente pensa, espera lá, então agora altera a lei dos solos, então, mas isto vai ser para negócios. Não é? É preciso ver, é preciso, na minha opinião, ele pode continuar com as sociedades todas, não me faz... Agora, não pode aquilo ser um bocadinho opaco. A clientela dele, ele cobrou 800 mil euros a troco de quê? Vendeu alguma coisa? Não. Aquilo foi de serviços, né? Opiniões, pareceres, Aí entra ele como primeiro-ministro.
a perceber? As coisas começam-se a confundir. Quando a gente confia totalmente na pessoa, não tem o direito de desconfiar. Quando a gente já vem desconfiados de outras coisas, as coisas começam-se a acumular e vem aí uma crise política que ninguém tenha dúvidas que vem aí. Filipe, acha que vem aí mesmo uma crise política também? Também acha que este é um caso opaco? Como aqui se depreende das palavras do Miguel, na opinião dele. E não podemos dizer que não é opaco só porque é o Chega que levanta, que é uma coisa que a Assembleia toda decidiu. Isto como é o Chega, vamos estar todos contra. Não pode ser. Uma coisa estamos a misturar duas coisas. Não é misturar, é dizer as duas separadamente. Misturar no sentido do que o Miguel disse agora, que é o Chega e moção de censura versus o que me perguntou e que ele disse do assunto opaco. E sobre o assunto ser opaco, eu diria que é bastante opaco. Ponha lá opaco nisso, muito escuro. Bom, outra coisa é, entre aspas, se quisermos, o número da moção de censura. Isso é outra coisa. E não vou tentar dizer aquilo que penso sem chegar a essa parte do número, porque o que interessa aqui é muito do que o Miguel disse. Não está aqui em causa, numa sociedade aberta, livre e europeia, não está aqui em causa, não podemos ser todos todos temos que ser escrutinados e a nossa vida ser transparente. Mas é evidente, não podemos ser todos funcionários públicos. Ou seja, o que eu quero com isto dizer é evidente que mesmo aqueles que chegam à política e infelizmente estão a chegar cada vez menos os bons, as pessoas têm a sua vida que pode ser de profissão liberal, de empresários, daquilo que for. Não é isso que está em causa. Portanto, não está em causa a história do Primeiro-Ministro ter tido como licenciado em Direito, que era ter fundado uma empresa e ganhar a vida com o seu escritório da empresa dele, da mulher e dos filhos, não sei o quê, em que ele era o jurista e dava pareceres e isto e aquilo, como o Miguel disse. E empresa essa que tinha um objeto social daqueles que se fazem em Portugal, que dá para tudo. Dá para tudo. Não, objeto há duas empresas. Uma é da advocacia e outra é a do objeto social, que dá para tudo. Pronto. E porque é que o problema, em vez de legal, como o Luís perguntou, em vez de legal, e já viu que na ótica do Miguel, que eu agora vou sublinhar, o problema não é legal, é político. O problema não tem que ver com a empresa em si e aquilo que e os parceiros que deu ou aquilo que faturou. Faturou 800 mil, até podia ter faturado 2 milhões, não é isso. Deixe de claro o que faturou, as despesas e pague os impostos. Não é isso que está em causa. Não é o que está em causa é a opacidade e a falta de transparência de quem é Primeiro-Ministro de Portugal. Claro. Esse é que é o problema. Claro. Porque a partir do momento em que é Primeiro-Ministro de Portugal, ponto 1, para jurista, é fraco jurista, porque tentou vender, entre aspas, a empresa, que afinal o Código das Sociedades Comerciais diz que é nulo o negócio. Portanto, que raio de jurista é que numa coisa básica mete o pé na poça. Sim. Portanto, o Primeiro-Ministro. Bom, agora, como Primeiro-Ministro, vamos lá ver. Como Primeiro-Ministro, e sabendo que tem que ser e deve ser escrutinado e deve ter um comportamento, e isso aqui eu refiro isto muitas vezes, e tanto o Miguel como o Luís sabem que o faço e corroboram comigo aquilo que eu vou dizer. Quem vai... Quando eu apelo a cada vez que tenhamos melhores salários dos políticos para ter melhores políticos, além disso, digo muitas vezes e agora, que o comportamento ético tem que ser à prova de bala quem vai para a política, para Primeiro-Ministro, para Ministro, etc. Tem que ter
tem que ter a percepção dos portugueses, que é do que estamos falando, e a realidade dos factos de um comportamento ético à prova de bala. E esse comportamento ético à prova de bala, neste caso concreto, não está à prova de bala por culpa do Primeiro-Ministro, porque estamos a inventar, não. Neste caso, eu acho que por culpa do Primeiro-Ministro, porque tentar fugir às perguntas, ao debate e ao esclarecimento é sempre pior para quem está na política. Mas os partidos todos uniram-se contra quem queria os esclarecimentos. Não. E os esclarecimentos, para terminar, que o Miguel aqui deixou, e eu trago 4 ou 5 perguntas claras, que é isso que está em causa e que o Primeiro-Ministro de Portugal tem que responder. Que serviços presta e quais são os seus clientes? Quem é que trabalha para a empresa? É só a senhora. A senhora não tem habilitações para aquilo. E os filhos ainda menos. Que serviço presta os seus clientes? Quem trabalha para a empresa? O número da empresa ainda hoje é o número de telefone do Primeiro-Ministro. Isto é inconcebível. Esta falta de cuidado. Até, eu estou a dizer, falta de cuidado, veja bem, como eu sou fofinho. Eu estou a dizer, ele menospreza... A renda e a sede é na Casa de Espinho, onde habitam, a famosa Casa de Espinho. É onde é a sede da empresa e onde dizem que pagam renda. Epá, estas 4 perguntas, pelo menos, é evidente que deve haver mais e jornalistas sabem fazê-las. Estas 4 parecem-me evidentes e essenciais para que este caso, que não é legal, é político, não se transforme, como o Miguel disse, numa crise política. Bem, mas o Miguel acredita que se vai transformar numa crise política, mas pelo caminho houve a tal moção de censura, que surgiu por vários motivos, não propriamente por este, que teve só o Chega que votou favoravelmente, o PCP absteve-se, todos os outros votaram contra. É a democracia que temos. Mas justificava-se, por exemplo, uma moção de censura, até por este caso? Eu não faço ideia de... Eu nem sei o que é que isso é. Eu não sei o que é que isso é, não ligo absolutamente a nada disso. Eu resumo a coisa desta maneira. Quer dizer, um partido é eleito por 1.300.000 portugueses, tem que ser tratado como tal. Quer saber uma coisa... Quem são os outros para estigmatizar? Lá está, como está a acontecer na Europa toda, aquela força além, tudo o que apresentar aqui à Assembleia, a gente diz não. Mesmo que tenha razão, como estamos a ver. Agora querem todos saber coisas, não é? Mas disseram todos que não, que aquilo era quase uma chicana. Eu também fui vereador municipal. Qualquer coisa que eu propusesse, os gajos chumbavam tudo. Não era vereador, membro da Assembleia Municipal. Pronto, qualquer coisa dessas. Vereador é na Câmara. Pronto, mas as pessoas perceberam. Na Assembleia Municipal. Sim. Qualquer coisa que eu propusesse, os gajos diziam que não. Logo, passado um mês, eles propunham exatamente o que eu tinha dito e estavam que sim. Os termos, os gajos, é os outros partidos. Exatamente. Os gajos é os outros partidos. Os outros partidos, os adversários. Pronto, isto é uma conversa franca. Isto é uma conversa franca. Não estamos na Assembleia da República. Não, que isso aí tínhamos que começar a intervenção, porque senão levavam um raspanete. Senhor Presidente, tem que dizer sempre primeiro Senhor Presidente da Assembleia da República. Mas eu acho isso uma parvoíce. Porque senão levam um raspanete. É assim, não, isso também eu não sei. Eu não sei se é verdade ou mentira aquilo que a gente lê sobre a Assembleia antiga nas cortes, as chamadas cortes, no tempo da monarquia, em que havia gente, escritores e poetas e gente de grande calibre a pensar e a escrever e não sei o quê, como deputados. Eles eram quase todos deputados. Aquilo atiravam-se uns aos outros com uma maldade, mas ao mesmo tempo com um sentido de humor e com... Aí é que está. O sentido crítico do humor daqueles homens. Eles diziam tudo. Eles eram maus como as cobras uns para os outros. E agora andam a querer tornar isto fofinho, docezinho e nada que... Não me parece importante. Mas neste caso concreto eu acho, Miguel... Para fecharmos o tema... Que a moção de censura foi chumbada principalmente
não é só por causa do cordão sanitário que falámos há bocado, Sim, ou mas parece. o que vem do Chega, que tem 1 milhão de votos, não sei o quê, não é isso. O que eu penso politicamente, primeiro, que os esclarecimentos, etc., deste caso, têm que ser exigidos, não têm que ser, por causa disso, objeto de moção de censura, que pode ter por trás o desviar de atenções de outros casos. Com essa, mas espera, estava com medo que você viesse com essa. Mas não vou. Não me dê desgosto. Mas não vou. Pronto. Mas não vou. Porque não é. Porque o problema é que os outros partidos, na minha opinião, bem, não por causa daquilo que o Miguel disse, nem uma coisa nem outra, é que os outros partidos, racionalmente, também têm que ter alguma racionalidade política, dizem assim: temos que continuar a escrutinar e a querer as respostas do Primeiro-Ministro sobre este caso, mas não vamos aprovar uma moção de censura que faz, nesta altura, cair o governo. Não faz nada cair. A moção de censura fazia cair bem, mas... Portanto, não vamos deixar passar a moção de censura, como é evidente. Foi quase obrigar o homem a responder. Porque o homem não estava disposto a responder a nada. E não respondeu. Alguma coisa respondeu e agora continuam-lhe até os outros partidos a perguntar. Como é evidente. Mas é que agora vão começar os outros partidos a fazer as perguntas. Mas as perguntas têm que as responder. Olha, nomeadamente a estas 4 que deixei. Deve Perguntas... só ao Chega. Perguntas foram feitas aqui também pelo Filipe Palma, que gostava de ter essas respostas do Primeiro-Ministro. Passamos para a região. Miguel Louro, o Governo anunciou a terceira travessia do Tejo, já sabia disso, com automóveis e comboios. A quarta. Não, e agora fala de uma quarta, que é o tal túnel de Algés, mas de Algés para Almada. No entanto, aqui, por exemplo, no Alentejo, continua-se a falar muito dos problemas das acessibilidades. Uma terra plana, mas onde os comboios não chegam ao Algarve. Porto Alegre e Beja não têm autoestrada. A região está a ficar esquecida outra vez? O que é que acha? Outra vez não, foi sempre. O país só pensa em Porto e Lisboa. O país não pensa em mais nada. Eles estão a pensar fazer agora estas travessias. Custam uma pipa de massa, não é? Custam uma pipa de massa. Mas, entretanto, anularam a construção do Pisão, a barragem do Pisão, que é no Alentejo. Anularam a estação de bombagem do Pomarão, que também é Alentejo. Quer dizer, eles para o Alentejo vão anulando tudo o que é preciso. E, pelos vistos, têm dinheiro para fazer mais 2 travessias para Lisboa. Lisboa diz que os carros já não cabem, não é? Se calhar uma das maneiras de não haver tanto carro em Lisboa era não facilitar a entrada de Lisboa a carros, não é? Então para que é que fazem tanta ponte? Não é? Ou façam uma ponte para comboios e já ficam com 2 comboios. Um comboio do Barreiro e um comboio do lado da Almada. E não era preciso fazer tanto, mas eles a vontade que têm é constantemente engrossar o problema. Os problemas vêm todos os que a gente quiser falar de educação, de ambiente, disto, aquilo, vêm todos das grandes cidades. E a concentração das grandes cidades, o defeito e os problemas que criam em si e os defeitos e problemas que criam na desertificação do resto do território. Mas eles não desistem dessa. Estão sempre aí. Nós aqui, isto, nos tempos de hoje, como é que é possível não ter... A autoestrada é uma coisa banal. As autoestradas antigamente é que eram umas coisas assim só para ultra ricos. Agora não, uma autoestrada é uma coisa banal. Portanto, Beja não ter uma autoestrada, Porto Alegre não ter uma autoestrada, parece-me de gargalhada. É completamente desprezar o resto do território. Vamos para a independência que eu proponho. Évora. Évora já tem autoestrada, já tem comboio. Deve ter um comboio um bocado complicado para o Algarve, mas penso que sim, que tem a mesma. Não, para o Algarve o comboio tem de ir ao Poceirão, não é? Para o Pinhal Novo, tem de ir ao Pinhal Novo. Tem de ir para cima. Mas eu também não sou muito dos comboios e tal, ok. Mas agora, o que a gente tem que... Évora o que tem que fazer? Bom, hospital está a andar. Pelos vistos, até
a parte universitária ligada ao hospital. Por acaso encontrei hoje o homem, o doutor, o Patrício. Sim. Pronto, sim. encontrei-o ao almoçar. Isto que está cheio de trabalho, coisa e tal e coisa. Portanto, a coisa está a andar. Em termos de hospital. Em termos de universidade, também temos, e provavelmente também está a dinamizar tudo aquilo que faz. Bom, aquilo que eu acho que Évora tem que fazer é cuidar do centro histórico. Cuidar, mas cuidar em termos de modernismo a sério. Não é arranjar umas janelas ou pintar umas fachadas. É arranjar um centro histórico que chame as pessoas para cá. Eu não vejo nada mais que possa, para além do hospital e da universidade, chamar pessoas. As pessoas não vêm porque o centro histórico não funciona. O centro histórico não está minimamente trabalhado. Que é a culpa? Provavelmente da Câmara. Provavelmente da Câmara. Não sei, não estou longe do assunto. Enquanto continuarmos com câmaras e continuarmos com técnicos incompetentes com cargos vitalícios, etc, 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 não há hipótese. Filipe Palma, nesta terra de planícies, há motivo para ver problemas de acessibilidades, como aqui falamos? Motivos há. Estou a ir aqui a uma analogia muito antiga, quase de escola primária, que é a dificuldade nas acessibilidades tem em zonas mais montanhosas. Exatamente. Não, mas... é mais uma brincadeira. Sim, mas o que eu acho... Há aqui duas pequenas coisas que eu tenho que introduzir no decurso do que o Miguel disse, que eu tenho que introduzir para ficar mais claro aquilo que direi a seguir. A primeira é que eu concordo com tudo o que ele disse sobre Évora e sobre o centro histórico, etc., mas a pergunta e o tema tem que ver com o Alentejo. Évora é a principal cidade e centro urbano do Alentejo, mas não é o Alentejo, e felizmente para Évora tem um problema por resolver que é autárquico e é de capacidade autárquica, porque em termos de âncora de desenvolvimento que irradia, tem problemas menos graves do que as outras duas capitais de distrito, Beja e Porto Alegre. E o que nós devemos tentar é que haja uma coesão entre todo o território alentejano, por forma a que esse equilíbrio promova um desenvolvimento e um crescimento económico maior que aquele que se pode criar assim isoladamente. Depois concordar com a questão dos erros de política pública que têm a ver com Porto e Lisboa e que têm conduzido a estes problemas, e já lá vamos, porque o tema começou por terceira travessia do Tejo. Depois um esclarecimento que eu também me revoltei com a história da retirada da barragem do Pisão do PRR, sendo certo que o governo a seguir emendou a mão, não a retirou das políticas de investimento e vai ser construído, mas sem os dinheiros do PRR. Mas é que não vai haver esse dinheiro. Não vai haver o dinheiro do PRR. Não. Mas vai haver a construção do Pisão. Agora a Ucrânia vai haver a construção do Pisão, penso eu. Bom, depois, terceira e última nota antes de entrar no tema. O Miguel mostrou aqui que era claramente um homem de autoestradas. Eu sou de comboios. Eu sou daqueles que se chamam amigos dos comboios, portanto eu gosto de comboios, acho que é o melhor transporte do mundo e, portanto, já está aqui um conflito de interesses para o que eu vou dizer, ou uma declaração de interesses. Eu gosto de comboios e acho que é o melhor transporte do mundo. Daí que é evidente que a cidade de Lisboa não aguenta mais carros aos milhares todos os dias, portanto, terceira travessia, porque vamos ter o novo aeroporto na margem esquerda do Tejo, terceira travessia, chamada travessia Chelas-Barreiro, sem dúvida, venha ela, já devia estar feita só para comboios. Ponto 1.
ponto 2, não temos, nós, Alentejo, não temos comboios para o sul. Esqueçam lá as autoestradas. A ferrovia foi destruída pelo homem das autoestradas, o Sr. Cavaco. O Sr. Cavaco, com as autoestradas e com a entrada na União Europeia, parou e destruiu a ferrovia. Estou-me a lembrar agora, por exemplo, que o Alentejo está esquecido. O Alentejo não está esquecido porque basta ver que o maior investimento dos últimos 20 anos em quase todo o país. Vai para o Alqueva outra vez, não é? Vou para o Alqueva. Vou para o Alqueva, tenho que ir. Foi feito no Alentejo. Mas é para o país felizmente. É uma coisa do país todo. Desculpe, o senhor falou, e bem, em termos de Évora, eu digo, em termos do país e do Alentejo, no Hospital Central com ligação à medicina. Veja bem, é investimento no Alentejo. Portanto, a esse nível, eu não... O Porto de Sines é Alentejo. Portanto, eu aí não... Eu percebo o que é que o Miguel quis dizer, mas não digo que o Alentejo... Mas se você fizer um investimento, mas levar a população toda a viver para Lisboa, o que é que faz depois? Por isso eu estou a dizer, as acessibilidades via ferroviária são decisivas. O Cavaco estragou isto e, nomeadamente, olha, acabou com as ligações para o Algarve. A linha do Alentejo fechou porque nós continuamos a precisar da história do Casa Branca Beja, que está agora a entrar em obra, em concurso público, para fazer a melhoria e a eletrificação do Casa Branca Beja, e a seguir precisa outra vez de revitalizar o Beja Funcheira e da Funcheira para o Algarve, que isso já existiu, está lá todo aí nos mapas do tempo da nossa escola primária. Tempo de quem? Da nossa escola primária. Não, mas quem era o da homem? Nossa escola quem era primária. O homem? Mas quem era o homem? Quem foi o homem que fez isso? E o Beja Funcheira é ali, é Conselho de Ourique, não sei se sabem. Pronto. Ainda é Alentejo. Foi o Salazar. Beja Funcheira. Portanto, os comboios. E falei no Beja Funcheira. E quando se fala em Porto Alegre também não ter acesso de autoestrada, se calhar ainda bem para eles, tem é que ter a rede ferroviária, e não é por estar a 10 km da estação. É aquilo que eles reivindicam há muito tempo, que tem que ver com a ligação a Elvas, Campo Maior, Porto Alegre, não sei o quê, por ferrovia, que também desapareceu. Portanto, é isso que está em causa. E isso são investimentos que tornam o Alentejo mais coeso, mais competitivo e com menos pegada carbónica, que isso é fundamental, porque os comboios não deixam pegada carbónica, porque são linhas eletrificadas, e é bom que a gente nunca deixe de pensar nisso, da pegada carbónica. Estou contra o comboio. Depois de tanta explicação... Já percebi, sou contra o comboio. Mas é um grande transporte. Pá. Sabe qual era um dos meus sonhos? Fazer a viagem do Expresso do Oriente. Você já viu o que era aquilo? Não faz? Não tenho dinheiro para isso. Aquilo é de borla. Não é nada de borla, pá. Então, de Istambul e até... Lá, até Pequim. Sim, sei lá, pá, aquilo é de borla. Deve ser uma coisa. Vamos fazer aí uma coleta. Está certo. Mas se calhar aí, acho que o Filipe acabou de convencer o Miguel a gostar de andar de comboio. Não. Era mais... Não. Então aquilo é comer, dormir, viajar, beber uns copos. O comboio já me salvou uma vez ou duas. Ver novos mundos. Epá. Não vê nada, de comboio não vê nada. Vê. Olha, vê e para. Eu só vou andar no seu comboio quando o seu comboio parar, como param os autocarros agora aqui em Évora. A gente levanta-se, pede ao condutor para parar, mesmo sem paragem, e o bus para em qualquer sítio. Quando o comboio puder parar em qualquer sítio, eu vou consigo. Agora a próxima é em Faro. Então, mas eu quero ficar ali em Castro Verde. Castro Verde fica na Funcheira ou na estação de Ourique. Mas fazem falta outras estradas aqui no Alentejo, para além destas ligações de autoestrada que aqui frisei? Fazem falta arranjar alguns buracos, algumas bermas e algumas pinturas. Isso eu concordo. E desenhar as estradas por quem, como eu, conduz sempre a 200.
Mas isso aí está. É assim, é que andam a fazer estradas para pessoas que nunca deviam ter tirado a carta. Não tem... Mas grande parte das estradas já existem há muitos anos, muito antes de automóveis andarem 200. Não é isso. É que nós podemos ter boas passamos a vida a pôr para nós e para as populações com alguma segurança sem ser preciso de autoestradas. É a história dos IPs. Sim, mas também falo aqui nas ligações, por exemplo, interconcelhias, de Évora até ao Alandroal, ou de Beja até Moura, por exemplo. Não, essas ligações. Beja Moura era o ramal de Moura, ferrovia. Isso tinha ferrovia, mas falo de estrada que é problemática, ao que consta neste momento. Não. Eu acho que há itinerários principais onde as coisas têm que fluir com uma qualidade, até na velocidade. Não pode ser como estão a fazer as leis para andarmos todos ali. Eu agora vim do Porto e disse cá para mim, desta vez vou ir devagarinho. E pus aquilo aos 129, com os descontos dá 120 e eu pensava que vinha seguro. Bom, passam-me para a direita, pela esquerda, por cima. Quer dizer, uma pessoa, como eu conduzo, não tenho que olhar para ninguém, só tenho que olhar para a frente. Como eles me querem obrigar a conduzir, eu tenho que olhar para o retrovisor da esquerda, para o retrovisor da direita, para o retrovisor do meio, estou sempre com atenção. Qualquer caminhão me ultrapassa, qualquer bicicleta me passa, qualquer burro, um bocado mais rápido, não é o burro que vai ao volante, é o burro animal a galope, passa. É um perigo, uma coisa. Andar devagarinho é o pior perigo que existe. Portanto, para ligar itinerários que não são principais, arranjem as estradas, pintem as bermas. Há aí estradas dessas mais estreitinhas entre as cidades. É um perigo. Quando passa de um concelho para o outro, eu sei exatamente qual é a curva. Passa de um concelho para o outro e então é uma estrada impecável, com a pintada nas bermas, tudo branco, e de repente, no metro a seguir é só buracos e não há um pincel de tinta. A gente à noite... Que é outro concelho. É quando mudou de concelho. Nem sabe que a curva é de 90 graus. Então, maiores preocupações para essa intervenção que deve ser feita, por exemplo, pelos municípios, Filipe, para terminar aqui o programa. O caroço. E dentro das novas políticas públicas que já acabaram, há um quadro comunitário, os municípios, na minha opinião, mal, porque nós temos que ter solução para as coisas e não podemos usar um termo que se usa. Nós temos que saber viver e ter condições para viver bem e para investir sem ter, entre aspas, só a teta dos fundos comunitários. E os fundos comunitários para Alcatrão acabaram já há uns anos atrás. Os municípios queixam-se um bocado disso, mas tem que haver soluções e os próprios municípios têm que saber que têm que dar condições aos seus municípios de segurança, e é verdade que aquilo não se querem autoestradas, mas quer-se pelo menos isto, não haver buracos. Um caminho municipal com o mínimo das coisas de segurança. Exatamente. E sinalização. E isso é um investimento municipal, pá. Fica esse desafio que fazem o Miguel e o Filipe às câmaras municipais, que vão ter de gastar dinheiro aí em arranjar estradas, não é? Todos dizem que não têm dinheiro. Vamos ver o que acontece. A resposta para a gente é: querem emprego ou estradas? Nós chegamos assim ao fim desta conversa franca com Miguel Louro e Filipe Palma. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos voltar dentro de uma semana novamente, terça-feira às 18, sábado às 10 da manhã, sempre que quiserem, dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Boa tarde.